Fala galera, curte meu canal, tudo bem com vocês? Está tudo certinho aí? Adriano Oliveira de volta trazendo um novo curso para vocês, onde vocês vão aprender bastante comandos, né? Bastante operadores que a gente usa. Até deixei uma colazinha aqui para a gente poder ver o que nós vamos aprender nesse curso, né? Então, vamos entender sobre a lógica de sistema, né? Chamado de lógica de programação. Vamos aprender, por exemplo, sobre as variáveis, sobre as constantes, sobre os tipos de dados. Vamos aprender, por exemplo, sobre os operadores aritméticos. Vamos aprender operadores relacionais, o if, o else, switch, case, o for, né, o while. Nós vamos aprender todos esses comandos, inclusive também arrays. Então vai ser uma série de aulas onde eu vou ensinar para vocês todo esse conteúdo, né, que eu já deixei aqui já preparado para vocês. E é um conteúdo voltado para quem não entende nada de programação. A partir desse curso você vai começar a entender como que funciona a programação, ok? Então, vamos deixar de papo e vamos aqui para a tela do meu computador. E você já sabe, se você não é inscrito, você se inscreve para você não perder nenhuma aula. Vamos aqui na tela, abrir aqui o meu Sublime. O Sublime Text é onde a gente escreve os códigos. Venho aqui em File, ó, File é arquivo. Vou colocar aqui Open Folder, quer dizer, abrir a pasta. E vou criar uma pasta só para esse projeto. Venho aqui na minha pasta. E aí você pode criar uma pasta também só para a gente tratar dessas aulas, que vai ser muito legal. Eu vim aqui, nova pasta, colocar aqui, ó, curso PHP. A gente salva aqui a pasta, ó, salvou e vem aqui e manda selecionar. Pronto, selecionou, já estou com a pasta aqui, ó, tá vendo aqui do lado? Já estou com a pasta. Agora nós vamos começar a entender como que a programação ela funciona, né? Como é que o computador interpreta o código. Então, a gente como vai aprender sobre os comandos de PHP, então vamos iniciar aqui a nossa instrução de PHP. Então, para a gente começar a escrever um código PHP, a gente precisa fazer a primeira coisa, que é essa daqui, ó, o sinal de menor, que é aquela flechinha para o lado esquerdo, menor, coloca uma interrogação. Eu vou ver se dá para aumentar um pouco aqui a tela para ficar melhor para vocês. Ó, tá vendo aí? Acho que agora ficou melhor. Ó, PHP. E aí aqui a gente fecha o PHP. O PHP, independente se você fechar ele ou não, mas se você abrir o PHP, ele é capaz de ler mesmo sem ter o fechamento do PHP. Mas a gente fecha que é para ficar bem correto, né? Não ter aquela falha, não fechou, não fechou. Se você não fechar aqui, ó, que você abre o PHP e aqui você fecha. A gente vai escrever as instruções aqui no meio, ok? Então é dessa forma. Então agora nós vamos entender sobre a lógica, como que é a lógica, né, do PHP. Então o PHP, a gente faz assim, ó, abre aqui um sinal de dólar. Vamos escrever aqui, por exemplo, número 1. Número 1, aqui eu escrevi ó, uma variável. Então eu iniciei aqui com $1, coloquei aqui um nome, né? Número 1. Então eu coloco aqui um igual. E aí eu vou dar um valor para essa variável, ou seja, eu quero que essa variável ela tenha esse valor. Como ela é variável, ela pode receber outros valores,
né, vindo, por exemplo, de método post, de método get. Isso a gente vai explicar ao longo das aulas. Então, é igual a 1. E aqui, ó, com ponto e vírgula, a gente fecha. Agora vamos escrever mais uma variável. Vou botar número 2 igual. Vamos colocar aqui, ao invés de ser igual a 1, vamos colocar igual a 10. E aqui vamos colocar igual a 5. Uma observação para você já começar bem no PHP. Esse sinal aqui de igual dentro do PHP, ele não quer dizer, ou ele não diz que é igual, por exemplo. Quer ver? Vamos dizer assim. Ó. Vou botar aqui, por exemplo, 1 é igual a 1. Não é isso que ele quer dizer. Então você esquece a ideia de que esse igual aqui, ó, dentro da variável, ele quer dizer aquele igual de comparação. Não é esse. O igual é outro que a gente vai estudar mais para frente nas aulas. Então, esse igual aqui, ele quer dizer o seguinte: a variável número recebe 10. Recebe ou vale 10. Ou seja, esse igual aqui, ó, ele quer dizer o seguinte: vai receber 10. Ó, a variável vai receber 10. Então, se a gente tivesse que simplificar, o, o que seria aqui? Ó? Aqui seria 10. Só que não é assim. A gente precisa armazenar dentro de um nome de variável. Então aqui a gente tem o 10 e aqui a gente tem o 5, ok? Então vamos continuar aqui com o nosso código. E aí nós vamos fazer um exemplo prático de como a gente pode usar essas variáveis. Eu posso, por exemplo, pegar e somar esses dois valores. Como é que eu faço? Eu vou criar aqui uma variável chamada resultado. Variável resultado, eu vou dizer que ela é igual, ou seja, igual, lembra? Recebe, vai receber o quê? Vai receber outras variáveis. Olha que legal. Vai receber, por exemplo, a variável número 1 mais, e esse sinalzinho de mais? É aquele mais da soma? Exatamente, é isso mesmo. É o mais da soma, número 2. Agora eu vou ter que diminuir um pouco aqui para não ficar muito. Vai ficar tudo na mesma linha. Acho que assim tá legal, né? E aí, quando eu termino de escrever uma linha no PHP, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar. Como é que fecha uma linha no PHP? O ponto e vírgula. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ó? Que a variável resultado, ela é igual, ou seja, ela recebe, ela vai se transformar, então ela vai receber o quê? A variável número 1, que é essa daqui, e mais a variável número 2. Então, o que vai acontecer? Nesse resultado aqui, ó, ele vai ter a soma desses dois valores. E quais são os valores que estão dentro dessa variável? Tem alguns de vocês que vão assistir vão falar: ah, tá muito simples. Isso eu já sei, mas tenha calma. Tem bastante aulas pela frente, então é bom você entender. Você que já sabe, beleza, você já vai deixar um gostei porque você já sabe. Você que não sabe ainda, você está aprendendo da melhor forma para você não esquecer, ok? Então, esta variável aqui, qual é o número que está aqui? Seria ou é a mesma coisa que aqui fosse o 10. E
a variável número 2? É a mesma coisa que tivesse aqui o 5. Só que não é assim que a gente usa. Nós temos que usar nomes de variáveis, porque a gente, quando o sistema está mais avançado, uma variável, que, por exemplo, que tem um valor, a gente pode usar ela em praticamente todo o sistema. Entendeu aí a lógica? Então agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, a gente já tem um resultado, só que a gente não viu nada ainda, ou seja, a gente não viu o resultado dessa operação. A gente está vendo aqui, ó, por exemplo, o resultado. Qual é o resultado? Se a gente somar aqui o 10 mais o 5, a gente já sabe que vai dar 15. Mas aonde que isso mostra? A gente não tem isso aqui mostrando ainda. Então, no PHP, quando a gente quer mostrar, a gente coloca o eco. O eco é isso aqui, ó. Eco, o eixo eco. Para a gente exibir a mensagem, nós temos que fazer o seguinte: abrir aqui umas aspas. Eu vou colocar o seguinte, ó, a soma de, a soma da variável número um, ó, a soma da variável número um mais, ó o mais aí, ó, mais o que? A variável número 2 é igual, igual ao resultado. Qual é o resultado? É o que está na variável resultado aqui, ó. E aqui eu fecho a linha. Tem problema de começar numa linha e terminar em outra linha, igual você viu aqui? Não tem problema nenhum. Entendeu? Isso não tem problema, desde que ele feche aquela instrução. Por exemplo, na verdade ele está na mesma linha. Se a gente diminuir aqui, ó, quando a gente diminui, a gente vê que ele está na mesma linha. Mas pode também escrever e ultrapassar outra linha, não tem problema, ele vai continuar lendo. Então, colocar aqui que é a primeira aula para a gente não se perder. Então, colocar aqui aula 1. Aula 1 PHP. E aí, os arquivos que nós vamos criando, nós vamos criar, por exemplo, aula 2, aula 3, para a gente poder ter um entendimento. Então, esse princípio aqui é o princípio básico. Agora, vamos ver, a gente só tem instrução, não está mostrando nada ainda na tela. Né? A gente só tem a instrução do arquivo. Então, toda a instrução que você grava, que você escreve, ele fica no arquivo. Quando a gente vai para a exibição dos dados, a gente já vai para a parte de HTML. Nós vamos ver também para frente. Essa aula é a aula 1, é só a introdução para quem não sabe, quer aprender, este é o momento. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos salvar esse arquivo. Você tem aqui, ó, new, aqui, ó, save as, ou um Ctrl Shift mais S, ou seja, no seu teclado vai dar um Ctrl, segura o Ctrl do teclado, o Shift e mais o S. Ele vai trazer aqui a tela, ó. Ele traz essa tela para você procurar onde que é a pasta que você criou para você salvar as aulas. Então eu vou procurar aqui a pasta que a gente criou, que foi essa daqui, ó. Lembra que a gente criou essa pasta aqui, ó, curso PHP? Então clico nela e aqui eu vou colocar o nome do arquivo. Então para a gente não se perder nas aulas, vou colocar o nome desse arquivo de aula, aula 1.php. Aí vai ter aula 2, aula 3 e aí vai seguindo para a gente aprender
bastantes comandos do PHP para quando a gente estiver diante de um sistema, criando sistema, a gente já ter aquele conceito de saber, isso aqui faz isso e é dessa forma, ok? Então vamos salvar aqui, ó. Ó, a gente salvou e viu que algumas coisas aqui, ó, mudou de cor. Tá vendo? Por exemplo, quando é variável aqui, ó, tá em branco, né? Quando tem aqui um valor, ó, ficou meio roxo. Então isso aqui está correto. Agora vamos exibir. Então o que que vai exibir? Ele vai exibir aqui, ó. Vamos abrir aqui o navegador. Aqui no meu localhost. Abrir aqui a pasta, tá vendo? O localhost. Vamos abrir aqui a pasta do curso. Eu tenho outra pasta aqui, mas são outros sistemas que eu tenho, que eu desenvolvo. Mas nós vamos nos atentar aqui na pasta de curso, que é para a gente aprender tudo sobre os comandos de PHP. Então vamos abrir aqui ó, a pasta. E a nossa, deixa eu ver se dá para aumentar aqui, ó, a pasta curso PHP, e aqui vamos entrar no nosso arquivo. Então, quando eu clico nesse arquivo dentro do navegador, ele vai abrir e vai transformar esse código aqui, ó, ele vai transformar esse código aqui em uma visualização de HTML. Né? O que que é o HTML? Por exemplo, quando você entra num site, por exemplo, de notícias ou um blog, tudo aquilo que você vê, por exemplo, as imagens, os textos, os botões, tudo aquilo que você vê, existe uma programação por trás, ou seja, existe um arquivo que foi criado aquilo ali. E quando ele exibe, ele vai exibir em forma de HTML. Ok? Nós vamos ver isso nas próximas aulas, mas é só para já ir entendendo. Vamos clicar aqui, por exemplo, na aula 1. Ó, tá vendo aqui, ó, a soma, ou seja, deu um erro aqui porque essa variável aqui, ó, deixa eu mostrar para você. É até bom dar erro logo no começo, que é para a gente saber identificar os erros. Aqui, ó, undefined, ó, ou seja, não está definido. Se a gente olhar aqui, ó, a variável undefined, ou seja, a variável não foi definida, não está definida. Ó, olha esse nome aqui, ó, vê se tem a ver com o que a gente estava escrevendo. Ou seja, eu escrevi errado, não foi proposital. Mas quando a gente está escrevendo o código, isso vai acontecer, isso pode acontecer, da gente escrever o nome de uma variável errada, diferente, por exemplo, sei lá, ela no plural, você coloca no singular e depois dá erro. Isso pode acontecer, mas a vantagem do PHP é que ele diz exatamente qual é a linha que, que, que deu problema. Por exemplo, está aqui, ó, online, ou seja, na linha 9. Então, como a gente tem aqui a numeração das nossas linhas, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, na linha 9, ou seja, ele falou que é aqui, ó, na linha 9. E qual que é o problema? O problema é essa variável aqui, ó. Perceba que o nome dessa variável não está errada. Ó, numuru. Está errada. Vamos ver como é que é o nome da variável. Aqui, ó. É nume. Ó, aqui, ó. Ao invés de colocar o E, eu coloquei o U, número. Vamos agora salvar, dar um Ctrl S para salvar. Pronto, salvou. Agora vamos atualizar. Ó, resolveu a questão do erro e já somou. Ó, a soma de 10 mais 5 é 15, ou seja, ele já está trazendo aqui o resultado. Então você percebe que eu coloquei as variáveis dentro desse eco aqui para poder exibir. Eu posso exibir, por exemplo, aqui direto, por exemplo, se eu não quero
escrever a soma de número tal é igual ao número tal. Se eu já quero já mostrar que é 15, por exemplo, eu posso comentar essa linha aqui. Quando a gente coloca duas barras para o lado direito, a gente comenta aquele trecho do código, ou seja, aquela linha. Isso significa que na leitura do PHP ele ignora isso aqui, ó, porque ele sabe que é um comentário, não tem necessidade de ler aquilo ali, porque não é instrução de comando, é apenas um comentário. Então, se eu tenho um código aqui mais para baixo, ele continua lendo o arquivo. Então, como a gente já sabe que para poder exibir é o eco, então eu já posso colocar o eco aqui, ó. Vamos ver como é que vai aparecer aqui. Ó, já aparece o número já somado, porque a soma já está aqui, ó. Ó, é o resultado de número 1 mais o número 2, ou seja, o resultado já está aqui. Eu coloquei essa parte aqui porque em alguns momentos a gente tem que escrever alguma coisa para o usuário entender. Como assim? Num sistema. Por exemplo, o resultado de 10 mais 15, de 20 mais 5 é... Aí a gente mostra, por exemplo, a nota do aluno. O aluno tirou, sei lá, 5,5. Se ele foi reprovado. Então a gente tem que escrever: você foi reprovado porque a sua nota foi abaixo da média. Então alguma coisa a gente tem que escrever. Ou seja, se a gente não precisa escrever, só precisa do número, então a gente já tem aqui, ó. Ok? Então essa é a nossa primeira aula de PHP, onde a gente aprendeu sobre os conceitos das chaves, né? Como que a gente cria uma variável. Então, escreveu $1 aqui, colocou um nome, é uma variável. A chave, que a gente chama de chave, é o valor que a gente coloca. A gente vai ver isso mais para frente na questão de arrays, onde tem um nome e tem um valor. Você viu como é fácil? Então, essa é a primeira aula. Você faz, você cria um arquivo também aula 1. Por quê? No futuro, você, além de rever esse vídeo, para você saber, você lembrar de algumas coisas, você vai ter o seu arquivo guardado para você entender o conceito e como funciona. Ok? Estamos certos? Então, na próxima aula nós vamos aprender. Deixa eu ver aqui que eu fiz a anotaçãozinha para a gente ficar bem alinhado. Nós vamos aprender sobre a questão da linguagem, né? A linguagem de programação. Por exemplo, existem várias linguagens. Aqui eu estou ensinando para vocês aqui é o PHP, mas existe outras e várias linguagens de programação. Então, na próxima aula eu vou explicar melhor ainda sobre essa questão da programação em PHP, ok? Então, se você gostou dessa primeira aula, você dá um like, se tiver algum comentário, escreve aqui embaixo. Não é inscrito, você se inscreve para receber já as próximas aulas, ok? Um grande abraço, tudo de bom e nos vemos na próxima aula.